Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos dando continuidade aí na tabela de trigonometria, tá? Na matéria de trigonometria. Hoje nós vamos ver qual é a aplicação mesmo dela no dia a dia. A gente já viu, né, o que é o seno, cosseno e a tangente. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora nós vamos ver como aplicar isso, né? Porque, na realidade, nessa matéria, a gente não usa para ficar calculando o valor do ângulo. O valor do ângulo, existe uma tabela, nessa matéria já existe uma tabela pré-definida com os valores do seno, cosseno e tangente. O que a gente usa é para descobrir o valor do lado desses triângulos, né? Então, eu vou passar alguns exemplos, em algumas circunstâncias onde é usada a tabela trigonométrica, e aí a gente vai se falando aí. Vou compartilhar com vocês o livro. Então, continuando aí a nossa matéria, na página 116, vocês vão ver uma tabela enorme, né? Uma tabela com os valores do seno, cosseno e tangente. Deixa eu diminuir na tela aqui para vocês verem, ó, tá vendo? De 1 grau até 89 graus. Tem vários números. Ah, eu vou ter que saber tudo isso, professor. Não, essa tabela é uma tabela de consulta. Até mesmo engenheiros que usam, eles consultam essa tabela, tá? Então, valores do seno, do cosseno e da tangente. Para resolver algumas situações, é necessário conhecer o valor correspondente à razão trigonométrica. Esse valor pode ser obtido consultando, ó lá, consultando uma tabela trigonométrica. O quadro a seguir apresenta os valores com aproximações de 3 casas decimais de seno, cosseno e tangente, de ângulos inteiros de 1 grau a 89 graus. Então, existe uma tabela pré-definida com vários valores aí, né? Então, vamos supor que tem um exercício que você precisa saber usar o seno de 48 graus. Você vai vir na tabela, olha, 48 graus, seno a 0,743. Aonde eu vou usar? Vocês vão ver aí onde nós vamos usar. Ah, eu preciso saber o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 vale meio, 0,5. Tangente de 16 graus, 0,287. E aí eu vou mostrar para vocês onde nós usamos essa tabela. Então, essa tabela é uma tabela pré-definida, uma tabela fixa, valores fixos. E aí nós usamos, tem alguns exemplos aqui, né? Observe algumas situações em que podemos usar a tabela trigonométrica. O esquema mostra uma escada de 3 metros de comprimento apoiada a uma parede, formando o triângulo ABC. Então, essa aqui a escada tem 3 metros, a pessoa apoiou ela na parede, formou um ângulo de 64 graus abaixo. Aqui. Para determinar a altura em que a escada toca a parede, basta calcular a medida de A até B. Então, eu quero calcular a medida de A até B. Cateto oposto a 64 graus, esse ângulo aqui foi medido. Eu quero descobrir o cateto oposto. Eu vou olhar na tabela trigonométrica qual o valor do seno de 64 graus. Né? Então, vai ficar como? Nesse caso, das relações trigonométricas, temos que o seno de 64 graus é igual à distância de A até B, que ele colocou a B, a gente pode colocar x, sobre 3, que é a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Você vai na tabela, onde está escrito seno de 64, você troca pelo valor 0,899. Consultando a tabela, obtemos que o seno de 64 é aproximadamente 899 milésimos. Logo, você troca e passa o 3 multiplicando, tá? Aqui, ó, ele pulou esse passo, né?
O 3 está dividindo, vem para cá multiplicando, de A até B, 2,697, aproximadamente 2,70 m. Portanto, a escada toca a parede a uma altura de aproximadamente 2,70 m. Da mesma maneira, podemos determinar a distância. Então, se eu quiser saber a que distância essa escada também ficou da parede, essa aqui embaixo, né? Aqui é a altura da parede, de A até B, e de B até C é a distância, cateto adjacente. Eu posso calcular o cosseno de 64 graus aqui. Portanto, a escada, desculpa, da mesma maneira, podemos determinar a distância da parede ao ponto em que a escada está apoiada no solo, ou seja, calcular a medida de BC. Nesse caso, temos que cosseno de 64 é igual a BC sobre 3. Consultando a tabela trigonométrica, o cosseno de 64 é aproximadamente 438 milésimos, você vai e troca, passo 3 multiplicando, BC é igual a 1,314. Portanto, a escada está apoiada no solo a uma distância de aproximadamente 1,31 m. Olha esse outro exemplo. Agora, veja como determinar o ângulo de inclinação dos cabos de um teleférico, como mostra no esquema. Na realidade, a gente usa muito pouco isso, tá? Mas ele quer saber qual é o ângulo. É pouco utilizado, geralmente a gente usa o contrário, tá? Mas pode ser que tenha exercício que peça isso. Ele deu dois lados e quer saber o ângulo. Você vai fazer o quê? Você tem o ângulo, o cateto adjacente e o cateto oposto. Isso aqui já deu no exercício. Tangente do ângulo que você quer descobrir é cateto oposto sobre cateto adjacente. Deu tangente do ângulo é 535. Aí você vai procurar na tabela qual é o ângulo onde a tangente chega mais perto de 535. Consultando a tabela trigonométrica, o valor da tangente que mais se aproxima de 535 milésimos é a tangente de 28 graus, que é igual a 532 milésimos. Portanto, a medida do ângulo de inclinação dos cabos é aproximadamente 28 graus. Então, geralmente, a gente usa a tabela para descobrir a medida da altura e não a medida do ângulo. Tá? Então, deixa eu passar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Ó. Então, imagina aonde é usado no dia a dia mesmo. Tá? Imagina que você tem ali um rio ou uma lagoa, alguma coisa do tipo, né? Um lago, onde um cara quer construir uma ponte que atravesse, está dentro de uma chácara ou está dentro de algum lugar, ele quer construir uma ponte em que ligue os dois lados do rio aqui. Quer construir uma ponte sobre o rio. Ele vai ter que entrar dentro do rio para medir qual que é a distância. Complicado, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai por fora do rio, ele fixa isso aqui num ponto e cria um triângulo. Ok? Então, imagina isso. Você quer saber a distância que tem aqui do A até o B. Então, vamos supor que você quer saber essa distância do A até o B. Qual a ideia? O cara não vai atravessar o rio aqui ou a lagoa para saber a distância. Então, o que ele faz? Ele fixa dois pontos nos extremos, calcula essa medida que está aqui no seco, ó. Então, vamos supor que ele caminha aqui, ele fixa um outro ponto aqui, que é o ponto C, ele fixa um outro ponto e calcula essa distância. Ele anda 10 metros, ele se desloca 10 metros aqui. Aí ele mede esse ângulo que está aqui, ó, porque está do lado dele, então ele consegue medir usando um aparelho chamado teodolito, né, que a gente já
já vai ler sobre ele também, tem alguns exemplos. É um aparelho para medir ângulos. Existem outros, tá? Tem como você medir o ângulo até usando dois canudos. É, você vai fixa os dois canudinhos e consegue medir mais ou menos um ângulo aproximado. Então vamos para que ele mediu esse ângulo aqui e ele viu que tinha 70 graus. Ok. Então ele tem a medida aonde ele está aqui do lado, o ângulo que formou 70 graus, ele quer saber a medida de x, que é o tamanho a distância de um lado até o outro do lago. O que ele vai fazer? Ele tem o ângulo, ele quer saber o cateto oposto e ele conhece o cateto adjacente. Nas tabelas trigonométricas, qual das razões que envolvem cateto oposto e cateto adjacente? Vamos relembrar. Né? Ó, o seno é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, não é o seno que ele vai usar. O cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, também não vai ser esse que ele vai usar. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, então existe uma relação que envolve os dois catetos. É o que ele tem aqui. Ele tem o cateto adjacente e quer saber o cateto oposto. Ele vai usar a tangente de 70 graus. Aí você vai lá, coloca tangente de 70 graus é igual o cateto oposto, que é x, que você quer descobrir, sobre o cateto adjacente que você mediu, que é 10. Aí olha o que você vai fazer. Você vai até a tabela trigonométrica e procura quanto que é a tangente de 70. Né? Você vai na tabela trigonométrica, vamos consultar. Então, na página anterior, está lá. 70 graus. Tangente de 70, 2,747. Quer ver? Ó? A última fileira é da tangente, tá vendo? Ângulo, seno, cosseno e tangente. Então, ângulo, 70 graus. Tangente, 2,747. Você vai pegar, no lugar da tangente de 70, você vai colocar quanto ela vale. 2,747. Você troca a razão trigonométrica pelo valor da tabela. Né? Tá aqui, ó, 2,747. Fica 2,747 é igual a x sobre 10. Você troca o valor da tangente de 70 pelo valor fixo dela. Passo 10 multiplicando. 10 vezes 2,747 é igual a 27,47 metros. Então, ele vai ter que construir uma ponte de aproximadamente 28 metros, 27 metros e meio. Essa é uma das aplicações. Né? É um lugar inacessível. Como ele vai medir por dentro do rio? Vai andar de barco aqui? Então, ele tem essa opção. Outra opção, né? Então, vou dar a opção daquele exemplo que ele deu no livro. Ó. Cadê? Aqui, né? Então, vamos supor que aqui nesse exemplo aqui que ele deu, ó, a pessoa queira saber quantos metros de cabo de aço ela tem que comprar para construir o teleférico. É mais interessante do que saber o ângulo, né? Então, vamos supor que ele tem aqui uma montanha vamos mudar um pouco aqui o exemplo para não ficar igual ao do livro. Então, vamos supor que existe uma montanha lá, né, um monte, né, não sou um péssimo desenhista, mas tem uma montanha que tem 80 metros de altura.
uma pessoa pega e se distancia da montanha 200 metros. E aí ela quer fazer um teleférico que pega daqui de baixo e leve até o topo da montanha, certo? Quer trazer o teleférico até aqui em cima. Bem, nesse caso aqui, ó, e aqui, ó, onde a pessoa está localizada, ela consegue medir o ângulo que forma entre o chão e o topo da montanha. Existe um equipamento para medir esse ângulo. Vamos supor que o ângulo aqui deu 25 graus. Ela quer saber quantos metros de cabo de aço ela precisa comprar, porque ela não pode comprar pouco, porque cabo de aço não vai dar para emendar. Também não vai comprar demais, porque é caro o cabo de aço, não é uma coisa muito barata. Então ela tem que, o engenheiro que vai fazer essa obra, ele vai ter que comprar uma medida perto do que ele vai usar. Ele vai chamar essa medida de X. Aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus com a montanha. Nesse caso, eu tenho o cateto adjacente e eu quero saber qual é a hipotenusa, tá? Então, vou relembrando, ó, seno de um ângulo, vou colocar seno de A, tá? Seno de um ângulo é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é esse que eu vou usar. Cosseno de um ângulo é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ah, esse aqui que eu vou usar. Por que eu vou usar isso? Porque eu tenho o cateto adjacente e quero descobrir quem é a hipotenusa. Vai lá e escreve. Cosseno de 25 graus é igual o cateto adjacente, que é 200, sobre a hipotenusa, que é x. Vai na tabela trigonométrica e vê quanto que mede o cosseno de 25. Consulta a tabela, voltando na página anterior, vamos olhar na tabela. 25 graus. Cosseno eu acho que é a segunda coluninha, né? Ó. Então, ó, ângulo, o seno, o cosseno. Eu quero a do meio aqui. Cosseno de 25 graus. Cosseno de 25 graus, 0,906. Venho aqui no lugar do cosseno de 25, eu vou escrever 0,906, que é quanto ele vale. Eu troco a razão trigonométrica pelo valor dela e copio 200, transformo em uma equaçãozinha. Passo x multiplicando e passo 0,906 dividindo. X é igual a 200 dividido por 0,906. Tá? Fazendo aqui, vou pegar a calculadora para agilizar. Opa, cliquei no lugar errado. Vamos lá, calculadora novamente. Então, pegando a calculadora, 200 dividido por 0,906 que a gente pegou na tabela trigonométrica. Igual a 220,75 metros. Então, ele vai precisar de 220,75 metros. É bom ele comprar uns 225 metros de cabo de aço, né? Vai sobrar um pouquinho, mas não vai faltar. Tá? Então, essa é uma das aplicações que a gente usa da tabela trigonométrica. Você tem que saber um lado e o ângulo. Com um lado e o ângulo, você descobre os outros lados. Que nem se eu quisesse agora descobrir quanto que é a altura dessa montanha, eu poderia usar a tangente, né? Por quê? Se eu quiser saber agora a altura,
eu tenho o cateto adjacente e quero saber o cateto oposto. Ia ficar tangente de 25 é igual o cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é 200. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Poderia fazer esse cálculo também e descobrir a altura da montanha. Então, em trigonometria, você sabendo um ângulo e um lado, você consegue calcular os outros dois lados. Essa é a aplicação que a gente usa de trigonometria, usando a tabela trigonométrica. Além disso, tem alguns valores chamados de valores notáveis, que tem uma tabela reduzida, uma tabela menor, que são dos valores notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Para esses ângulos tem um valor fixo, tá? Deixa eu mostrar aqui no livro, ó. Então tem essa tabela que você pode consultar, mas geralmente eles usam os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Então, ó, ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são aqueles com medidas de 30, 45 e 60 graus. Muitas são as situações que apresentam triângulos retângulos com esses números: seno, cosseno e tangente de 45. Para esses aqui, ó, tem um valor fixo. Tá? Ele usa algumas relações de Pitágoras para chegar em valores fixos. Ó. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 vale 1. Ok? Seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Ele também faz uma demonstração usando Pitágoras para descobrir o valor fixo desses ângulos de 30 e 60. Fazendo, né, as fórmulas de Pitágoras, isolando aqui, ele chega aos valores da tabela trigonométrica. Seno de 30 vale meio, cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, e tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tangente de 60, raiz de 3. E aí ele forma uma tabelinha que é muito usado, né? Ó, note que no quadro são apresentados os valores exatos do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então, 90% dos exercícios a gente usa essa tabela aqui. Ó. Seno de 30, meio. Cosseno de 60, meio. Tá vendo? Inverte. Ó. Seno de 30, cosseno de 60. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. No de 45 graus, os valores são iguais. Raiz de 2 sobre 2 para seno, raiz de 2 sobre 2 para o cosseno. E na tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, geralmente, eles usam esses valores fixos, além dos valores da tabela. Tá? Aqui está falando de quem provavelmente inventou a trigonometria, que foi o astrônomo Hiparco de Nicéia, usando a astronomia, tá? Eles eram astrônomos. Aqui tem uma demonstração de como usar a régua e compasso para fazer, e aqui tem alguns exercícios da página 121, 122, 123, tem alguns exercícios sobre as razões trigonométricas. Antes eu queria passar um exemplo com esses ângulos de 30, 45 e 60, tá? Então, deixa eu rapidinho aqui para não ficar muito longa a aula, passar alguns exemplos aqui usando esses ângulos fixos, tá? Então, que são os mais usados, né? Então, vamos supor que você tem um triângulo, tá? Vamos supor que aqui, ó, é 30 graus.
Se aqui for 90, né? O de baixo aqui vai ser 60. Esses são os ângulos, são os triângulos que a gente mais usa. E tem os triângulos, peraí, que são os de 45, que tem dois lados iguais, assim, né? Ó. Parecido com esses, ó. Aqui é 45 graus, é um triângulo isósceles, tá? Aqui é 45 graus, aqui é 90, aqui na base também vai ser 45, certo? Então, geralmente são esses exercícios que a gente usa, aí vai aparecer lá, né? Ó. Aqui é X, aqui é 20, e aqui vamos supor que é o Y. Tá? Ele quer saber os dois lados. No outro, aqui vamos supor que aqui ele fala que aqui é 8 metros e aqui é X. Tá? Aqui também vai ser 8, 45 graus tem os catetos iguais. Então aqui é 8, aqui é 8. Vamos supor que tenha esse tipo de exercício. Como que eu vou fazer o primeiro aqui? Eu tenho que identificar hipotenusa, certo? O Y está do outro lado, né? Isso é importante o aluno entender, identificar quem é quem. O Y é o cateto oposto, o X é o cateto adjacente. Para mim descobrir quem é o X, eu vou ter que usar o cosseno. Por quê? O cosseno de 30 é igual. Quem é cosseno na tabela? Lembra lá dos valores fixos, não? Dos valores não, desculpa, das razões trigonométricas. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 20. Ok. Para mim descobrir o y, cateto oposto. Quem é o cateto oposto sobre a hipotenusa? É o seno, né? Seno de um ângulo é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Aí você vai fazer lá. Seno de 30 é igual cateto oposto, que é y, desculpa, vamos trocar já. Seno de 30 é igual a y sobre hipotenusa, que é 20. Ok? Vai na tabela trigonométrica, cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 20. Troca o cosseno de 30 pelo valor da tabela trigonométrica. Está aqui, ó. Cosseno de 30. Deixa eu voltar uma página aqui, mais uma. Ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Ok? Troca, multiplica em cruz, resolve. 2 vezes x é igual a 20 raiz de 3. O 2 vai passar dividindo, certo? Vai ficar 20 dividido por 2. Vai ficar x é igual a 20 raiz de 3 dividido por 2. Corta, corta, 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. Ok? Para fazer o seno de 30, o seno de 30 vale meio, igual y sobre 20. Y igual a 10, né? Ó, porque o que vai fazer? Ó? O 2 vai passar multiplicando, vai ficar 2y igual a 20. Se 2y é igual a 20, y é igual a 10. Vai usar os valores da tabela fixa de trigonometria. Ok? No seno de 45, aqui no de 45, ó, eu tenho o cateto adjacente ou o cateto oposto, porque são os iguais, né? Por isso que dá o mesmo valor. Vai ficar cosseno de 45
é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora eu quero saber o valor de x. Raiz de 2 sobre 2, que é o valor da tabela trigonométrica, 8 sobre x. Multiplica em cruz, isola o x. Ok? Então, essa é a aplicação do teorema de Pitágoras. Não, essa é a aplicação da tabela trigonométrica, tá? Pitágoras usou a tabela trigonométrica para chegar tem algumas demonstrações do teorema dele, mas não tem a ver com Pitágoras quando você tem dois lados e quer saber o terceiro. Na trigonometria, bem parecido, é quando eu tenho um lado e um ângulo. E aí eu consigo calcular os outros lados usando a tabela trigonométrica. Ok? Então façam os exercícios que eu vou pedir lá no post e aí a gente volta a se falar na próxima aula. Bons estudos e até mais, pessoal.